começar o culto com os louvores.
Deus é um Deus de propósito, então por isso nós vamos elogiar, nós vamos louvar ao nosso Deus. Som. Ei, som. Em espírito, Som. em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Para ouvir os reis, irmão. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, porque é meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aqui nessa noite. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus agindo através dos louvores, através da pregação que vai ter. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo Consolador vai consolar e vai tirar tudo de ruim, todo mal que está habitando, noite sem dormir, cansaço, ansiedade. Mas Deus está aqui, em espírito e verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta, igreja, eu sou a igreja, pra te adorar, ó Rei dos reis. Adore o nome dele, clame o nome dele, porque você nasceu, ó Rei Jesus, e o seu prazer é o que, irmão? O teu prazer é ti, prazer nosso é louvá-lo, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é único e digno, suficiente, o nosso Salvador. Meu prazer é viver na casa, é o nosso prazer viver, vamos louvar, amém? Onde flui o amor, pra te adorar, adore, adore, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus.
Eliseu. Amém? É isso. Som. 1, 2. Paz seja convosco, irmãos. Paz seja convosco, irmãos. Glória a Deus pela vida do ministério. Louvar-te. Deus abençoe. Que bom ouvi-los. Deus abençoe os irmãos por estarem aqui conosco nessa noite, cooperando conosco e conduzindo esse momento de adoração. Louvar-te. Louvar a Deus, que é o maior artista de todos, né? Que nos criou essa natureza maravilhosa, essa vida tão incrível que nós vivemos. Mas eu queria, nesse intervalo de tempo entre esse momento de louvor e logo mais a palavra do Senhor, eu queria trazer para os irmãos um assunto, na verdade, muito delicado, irmãos. Todo mês de setembro nós falamos sobre ele, e esse mês não pode ser diferente. Os irmãos sabem que aqui na igreja nós temos uma preocupação com diversas das campanhas que são feitas ao longo dos anos, e esse não é um mês diferente, né? Então eu queria, em alguns minutinhos aqui, dialogar com os irmãos rapidamente, trazendo algo que muitos dos irmãos me vendo já, talvez deve ter alguns 3 a 4 anos, enfim, que nós constantemente trazemos essas informações, e é muito importante que mesmo que os irmãos, algumas dessas informações venham a ouvir pela segunda, terceira vez, é muito importante a gente ter isso constantemente na nossa mente e no nosso coração, da necessidade de falar sobre esse assunto. Setembro, irmãos, é mês da campanha de prevenção do suicídio. É um assunto muito delicado que precisa estar em todas as rodas de conversa. Existe muito tabu sobre esse assunto, e muitas pessoas acham que por falar sobre esse tema você vem a motivar ou incentivar alguém. Não é verdade, isso é um mito. Ao contrário, quanto mais falamos sobre esse assunto, mas nós incentivamos as pessoas para que falem sobre isso, para que falem sobre essa sua saúde, para que falem sobre as suas dificuldades. Então, primeira coisa, é importante falar. É importante falar sobre, perguntar para as pessoas como elas estão, e se perceber que elas não estão bem, dar ouvidos para que as pessoas possam falar sobre isso. Por mais que parece que é algo tão distante da gente, a gente não vê no dia a dia, até porque os noticiários não ficam noticiando, né, essas situações, só noticiam quando alguém da mídia, alguém famoso, alguém conhecido venha a chegar ao suicídio. De outra forma nós não sabemos. Mas, como alguns irmãos já sabem, há um dado alarmante, irmãos, que muitos irmãos já sabem, mas que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa dá fim à vida no mundo. Sempre digo, não é 40 minutos, tá, irmãos? É a cada 40 segundos. Mas o interessante e assustador é que isso é uma estimativa, e uma estimativa longe de ser a realidade, porque, na verdade, poucos casos relacionados à quantidade de suicídios são declarados, são constatados, ou seja, estima-se que o número é muito maior, tá? Ou seja, estima-se que em muito menos tempo uma pessoa, dá fim à vida. A questão mais assustadora é que para cada pessoa que dá fim à vida, em média 25 a 26 pessoas tentam dar fim à vida. Para cada pessoa que consegue, em média 25 a 26 pessoas tentam dar fim à vida. Estima-se que hoje no mundo, quase 1 milhão de pessoas todos os anos dão fim à vida. Entre os jovens e adolescentes, infelizmente, o suicídio é a segunda causa de morte. Então, pense em todas as possibilidades de morrer, que são muitas. Infelizmente, é a segunda causa. E em alguns lugares do nosso país é a primeira causa. Então, irmãos, isso eu poderia falar muito aqui. O suicídio mata mais do que acidentes de trânsito, mais do que doenças infecciosas, mais do que AIDS, mais do que câncer. E a gente sabe que campanhas são feitas sobre câncer, campanhas são feitas sobre a AIDS, sobre o mosquito da dengue, sobre, enfim, nós damos pouca atenção a essa questão por conta desse tabu, mas é uma questão de saúde pública.
Então, nós como igreja que temos uma responsabilidade não só com a vida espiritual dos irmãos, das pessoas, nós temos uma responsabilidade social com a vida, por isso nós trazemos essa informação e colocamos essa informação e essa realidade diante da Bíblia, para que nós possamos fazer o que está ao nosso alcance. Tudo isso é muito assustador, irmãos, porque nós sabemos que a busca do ser humano é em prol da vida. Então, quando nós vamos atravessar uma rua, o normal é nós olharmos para os dois lados. Quando nós nos machucamos e fazemos um corte e percebemos que estamos sangrando, o que nós fazemos? Olha, está sangrando, vou deixar jorrar para ver quanto sangue eu tenho no meu corpo. Nós não fazemos isso. Nós buscamos estancar esse sangue. Tudo que nós fazemos é em prol da vida. Quando uma pessoa caminha no sentido contrário, irmãos, isso merece atenção. Quando uma pessoa, em vez de encaminhar em direção da vida, ela caminha ao oposto. Em média, 90% das pessoas que chegam a dar fim da vida ou tentar dar fim à vida, essas pessoas elas têm um comprometimento mental, um transtorno, nem que não seja constatado, mas tem alguma questão de saúde mental. Mas muitas dessas pessoas são por questões que vivenciaram naquele momento, uma realidade que vivenciaram. A questão é que a possibilidade de prevenir o suicídio também é em uma média de 90%. Mas por que nós não conseguimos prevenir mais? Porque o nosso país, por mais que nós estamos mais ou menos no 8º lugar do índice de suicídio no mundo, tem aqui quase 200 países no mundo, nós estamos em 8º lugar. Os irmãos, não sei se os irmãos lembram, porque eu já falei isso aqui, da América Latina nós somos o país mais depressivo da América Latina, mas nós somos o país mais ansioso do mundo, procura o país mais ansioso do mundo, somos nós. A gente poderia ser o país topo do mundo em outras coisas, mas nós somos o país mais ansioso. Então, irmãos, a ansiedade, a depressão e dentre outras questões, transtorno de bipolaridade e tantas outras questões estão atreladas ao suicídio. Então, irmãos, a gente poderia falar muito aqui sobre essa realidade tão dolorida, tão sofrida e que é tão importante que nós venhamos a falar sobre ela como pessoas, como cidadãos e como igreja. Agora, o que nós podemos fazer sobre isso, irmãos? Tá, Eliseu, você passou nesses minutinhos para a gente sobre essa campanha, sobre essa realidade assustadora. Não sei se os irmãos sabem, mas mais um dado, que esse eu me deparei mais uma vez, mas alarmante a esses dias, que morrem mais policiais de suicídio do que em combate. Existem muitos policiais que morrem em combate, e a gente sabe, mas o índice é muito maior, em média 80% a 85% maior de suicídio do que morre em combate. Então, dentre tantos dados e tantas questões que eu poderia falar aqui, que é necessária a nossa atenção. E nós pensamos, Eliseu, ok, tantos dados, tantas informações que realmente nos impactam, mas o que nós podemos fazer, como eu falei, como sociedade, como pessoas, como cristãos, como igreja, né? Irmãos, em primeiro lugar como indivíduo, saiba dar atenção a quem está próximo de você. Nós estamos nos espelhando para o mundo através das nossas mídias sociais. Nós olhamos para nós e amamos olhar a nossa imagem e pensar em nós e queremos ser a melhor versão de quem somos, mas nós precisamos aprender a olhar para o outro. E quando olhar para o outro, perceber se ele não está bem. E quando alguém olhar para você e abrir o coração e falar que não está bem, dê ouvido sem julgamento. Se está falando, se está de sofrimento, se você sentir que precisa, que necessita falar para a pessoa, mas você está sofrendo muito, mas em algum momento você já pensou realmente que a sua vida não tem valor, ou já até pensou em dar fim à vida, não tenha medo de perguntar, porque se a pessoa não tiver pensado nisso, ela vai falar, não, eu realmente estou sofrendo, mas eu nunca pensei nisso. Mas se já passou pela cabeça dela, ela vai abrir o coração. E aí não é momento da gente se assustar, e sim ouvir, primeiro ouvir, dar atenção, abrir o coração. Isso é muito importante, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos auxiliar essa pessoa a procurar ajuda. É muito importante procurar ajuda. Eu uso sempre uma expressão que é muito importante quando eu falo sobre esse assunto, para que nós possamos memorizar, e eu já falei e vou lembrar os irmãos que são da casa, para nós lembrarmos como nós podemos ajudar as pessoas. E é uma sigla que a gente usa como ROC, mas no sentido, na sigla de ROC, ROC. Por quê? Porque o primeiro passo é reconhecer que essa pessoa precisa de ajuda. Primeiro passo, eu reconheço, eu percebo que ela não está bem. Segundo passo, que é a representação do O, é ouvir, dê ouvido para ela, ouça o que ela tem a dizer, ouça o seu sofrimento. E o C, irmãos, é de compreenda. Entenda que a dor é do outro, não é sua. Não tente julgar, não tente dar solução, mas escute. E além de você compreender, conduza essa pessoa a procurar ajuda.
É muito importante auxiliarmos as pessoas que estão em sofrimento. Quando a pessoa chega a dar fim à vida, nós pensamos que essa pessoa ela não ama a vida. Mas, na verdade, quando a pessoa busca dar fim à vida, a sua mente tornou-se um funil onde tudo se fechou nas possibilidades de se livrar da dor que ela está sentindo. Quem busca dar fim à vida não quer acabar com a vida, mas com a dor que está sentindo. A dor, o sofrimento, a vivência, a realidade que está vivenciando é tão dolorida que quer acabar com ela, mas infelizmente, de uma forma equivocadamente, conduz a encontrar no fim da vida a solução da sua dor. E isso é tão significativo para nós como igreja, irmãos, porque se a pessoa busca dar fim à vida por causa do seu sofrimento, por causa da sua dor, por causa daquilo que está vivenciando, ei, irmãos, a Bíblia tem a resposta. Nós temos a resposta. Nós podemos auxiliar essas pessoas, irmãos, a encontrar o conforto em Cristo. Nós podemos auxiliar as pessoas a encontrar força, a encontrar auxílio nos seus sofrimentos. Então a fé é suficiente? Irmãos, ela pode ser, mas às vezes quando eu sinto dor, de cabeça eu oro e peço para Deus me tirar. Mas, irmãos, eu tomo um Tilenol, eu tomo um paracetamol, porque a gente sabe que o medicamento está aí para auxiliar a nossa saúde. Uma pessoa que descobre um câncer, ela fala, Deus me ajude a me livrar desse câncer, mas ela faz quimioterapia. Então, da mesma forma, irmãos, uma pessoa que está com dificuldade de saúde mental, ela pode orar e pedir auxílio de Deus, mas ela também pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém para auxiliar ela em sua saúde mental. A mente faz parte do corpo, precisamos dar atenção a ela tanto quanto qualquer outra parte do nosso corpo. E essa é a questão, irmãos. A palavra do Senhor tem, irmãos, a possibilidade de auxiliar essas pessoas. Porque o índice não é nulo, mas o índice de pessoas que chegam ao suicídio é muito menor em pessoas que têm fé, que têm espiritualidade, que têm uma crença em uma divindade. Eu estou abrangendo, tá, irmãos? Nós temos fé em Deus, em Cristo, devoção ao nosso Senhor. Mas de uma forma abrangente, disse que todas as pessoas que praticam a fé, o índice é muito melhor. Mas por quê, irmãos? Porque nós falamos dos 3 Ds: desesperança, desespero. Desesperança, desespero e o sofrimento que as pessoas vivenciam diante disso, irmãos, é uma situação que, se as pessoas não conseguirem lidar com cada um desses aspectos, elas chegam a pensar no suicídio. E nós sabemos que, irmãos, a esperança nós temos em Deus. O desespero, irmãos, nós não encontramos porque nós acreditamos que acima de nós está Deus, que pode nos livrar e tirar todo o sofrimento do nosso coração. Tá? Então, desesperança, o desespero, o sofrimento e toda essa vivência pode ter o auxílio de Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor, para concluir esse momento, a palavra do Senhor Jesus, quando ensinava, ele disse um texto muito, muito bonito e muito especial, que ele disse em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Há um jugo, irmãos. Ele falou, não existe jugo. Ele falou, há um jugo. Tomem o meu jugo. Ou seja, não é fácil viver às vezes. É sofrido, é difícil, existe um jugo. Então ele disse, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo veio para que nós tenhamos vida, e vida como? Vida bem vivida, vida em abundância. Amém, irmãos? Então eu queria que nesse momento, para concluir esse momento, queria que os irmãos curvassem, sentados mesmo, curvassem a sua cabeça, juntamente comigo. Nós vamos elevar a Deus uma oração, para que Deus possa auxiliar cada uma das pessoas que estão vivendo nessa situação. Isso é realidade. Então, desde o momento que eu comecei aqui a falar, a gente não conseguiria contar nos dedos quantas pessoas, infelizmente, tentaram dar fim à vida. E o número de pessoas que tentaram é muito maior. Então, que nesse momento de oração nós sabemos que pessoas estão nesse momento para chegar a essa decisão. Então, que Deus ouça a nossa oração e que use as nossas vidas para auxiliá-las. Deus, nós te louvamos pela possibilidade, Deus, que nós temos de falar sobre o Senhor, de sentir o teu amor, de sentir a tua paz em nosso coração. Deus, eu sei que é um assunto tão pesaroso, tão sofrido, mas, Pai, nós estamos aqui para isso, Senhor, como igreja, Pai, para auxiliar as pessoas, encontrar as pessoas, Papai, e ser instrumentos teus, Senhor, aqui na terra, teus braços, Senhor, tuas mãos, Senhor, a tua voz, Senhor, às pessoas.
Senhor, usa as nossas vidas para cuidar, dar atenção, Senhor, encontrar as pessoas, papai, em seus sofrimentos, Pai. Dar escuta, apoiar, abraçar, Senhor, dar afeto e conduzir as pessoas à ajuda necessária, Senhor. Em nome do Teu Filho nós oramos também para que o Senhor, Pai, como aquele que é o médico dos médicos, que cuida de cada um de nós, que o Senhor possa nesse momento, Senhor, invadir o coração, Senhor, de cada pessoa que tem, Senhor, o seu coração aflito, Senhor, e tem pensado, Senhor, e dar fim a essa vida tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Em nome do Teu Filho, que o Senhor possa invadir esses corações, trazer paz, trazer esperança, trazer força. Senhor, tira toda a desesperança, todo o desespero, Senhor, todo o desamparo que essas pessoas estão vivenciando, Senhor, que nenhum desamparo, Senhor, possa encontrar os seus corações. Recebam apoio, amor, cuidado, em nome do Teu Filho. Coloque pessoas ao lado delas, Pai, para que possam receber o cuidado, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Seguimos cultuando ao Senhor, seguimos com paz no nosso coração, seguimos atentos a cada uma das necessidades que as pessoas têm para que possamos cuidar e exercer o nosso ministério. Amém? Deus abençoe em Jesus, pastor Adolfo. Irmãos, boa noite, com a paz do Senhor a todos, né? Eu gostaria de, antes de continuar com a minha palavra, orar pelas nossas crianças. A irmã já está aguardando para conduzi-las até a sua sala, né? Então, gostaria que as crianças se posicionassem aqui para nós orarmos. Enquanto elas estão vindo, eu não sei se conseguimos, eu posso hoje até falar aqui de baixo, aquele nosso púlpito, né? Não sei, aquele que ficava aqui, acho que fica melhor para eu colocar aqui a Bíblia e o caderno. Não sei onde ficou, né? Aí eu posso até falar aí de baixo. Mas nós vamos, nesse momento, orar pelas nossas crianças. Vamos agradecer a Deus pela existência delas, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós somos gratos pela presença, pela existência dessas amadas crianças que tens conduzido até a tua casa de oração, para que juntos aqui louvemos ao Senhor, para que elas conheçam mais da tua palavra, Senhor. Nós agradecemos as irmãs que normalmente se colocam à frente e conduzem essas crianças. Abençoe-as, ó Deus. E que essas crianças possam conhecer mais e mais de Ti, possam ser protegidas nesse mundo, ó Deus, tão cheio de dificuldades, cheio de perigos. Nós, ó Deus, confiamos na proteção do Senhor sobre cada uma delas. E assim nós suplicamos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então pode ir, Deus abençoe, né? Obrigado, irmão. Irmãos, irmão Eliseu trouxe, entre outros assuntos, esse é um assunto muito importante, motivo realmente para nós orarmos, porque eu entendo, irmãos, que a estratégia do inimigo, uma das estratégias ele tem usado nos últimos tempos, é levar o homem a ocupar-se tanto, a preocupar-se tanto, de modo que ele não vai dar conta dos seus compromissos, né, das suas responsabilidades, vai se decepcionar diante de tantos projetos, empreendimentos, né, e ele vai ficar estressado, vai perder a esperança, ele muitas vezes vai se sentir inútil, e é onde ele vai querer dar cabo da sua vida, para anular ou para findar aquele sofrimento. E por que eu digo, irmãos, que é uma estratégia? Porque nós sabemos que para nós nos salvarmos, tem que ser nesta vida receber a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que da sepultura ninguém louva a Deus. Se fosse possível para o ladrão na cruz, ainda após a sua morte, ter algum tipo de providência para que ele salvasse,
Naquele momento da dor, do desespero, Jesus diria assim: olha, não toma uma decisão assim tão de última hora, tão apressado, né? Espere aí, vai ser resolvido o seu problema. Mas naquele momento, após o seu arrependimento, o reconhecimento que se tratava do Salvador ao seu lado, Jesus então disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve a salvação daquela vida. Então, o inimigo ele faz de todas as maneiras para que as pessoas se suicidem, para que haja homicídios, para que pessoas morram assim por acidentes, por doenças. Ele faz, irmãos, de uma tal maneira que essas vidas sejam ceifadas antes, não dando oportunidade para que conheçam e recebam a Jesus como Senhor e Salvador. Então a igreja precisa estar atenta, precisa orar por essas vidas, precisa pedir a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade de eu me colocar com uma pessoa desta, para que eu fale do teu amor, da tua misericórdia, que a vida faz sentido, porque tu amas todos nós. Nosso Deus, Ele ama todos, Ele não lança fora nenhuma pessoa que vá até Ele, Ele não faz acepção de pessoas. Para a pessoa perceber, às vezes ela não vê saída para ela não vê mais oportunidade, e nós temos que mostrar isso para essas pessoas. Então vamos continuar orando, vamos pedir a Deus que nos dê oportunidade para falar a essas pessoas, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para despertar essas pessoas, sermos usados com a ação do Espírito Santo, para que elas sejam convencidas do pecado, da justiça, do juízo, para que elas sejam levadas à aceitação de Jesus. Porque duas coisas maravilhosas vão acontecer na vida dessa pessoa. Ela terá o maior acontecimento, que é a salvação em Cristo, e a partir daquele momento, o sentido da vida começará no coração daquela pessoa. Porque Jesus Cristo é o sentido da vida. Jesus Cristo nas nossas vidas é o que nos dá todo aquele impulso, toda a razão, todo o fortalecimento para olharmos para frente e nós continuarmos a marchar, apesar de qualquer situação que nos venha. Pode ser enfermidade, pode ser o desemprego, pode ser pobreza, pode ser dores, perseguição, tudo. Não nos diz assim lá em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, estamos firmes, né? Então isso dá o sentido da vida para muitas pessoas que não têm ainda buscado esse sentido e têm se perdido, porque o mundo não pode dar a razão de vida, não pode dar o consolo, não pode dar a paz. Então a minha paz vos dou, porém não vou lá dou como o mundo a dá. Então, irmãos, serve de alerta para nós continuarmos orando nesse sentido. Irmãos, eu quero dar a oportunidade, irmão Ricardo estará louvando ao Senhor, e enquanto ele estiver louvando, quem tem a sua oferta, o seu dízimo, pode trazer aqui à frente, pode colocar aqui no gasofilaço. Deus ama o que dá com alegria, né? Uma das formas de nós e oportunidades que Deus dá para cada um de nós o louvarmos através também das nossas contribuições, porque é Deus que abre as portas de emprego, é Ele que dá força física, né? É Ele que nos livra dos perigos. Nós dependemos inteiramente e completamente do nosso Deus. Então, até uma forma de nós agradecermos. E é o dinheiro mais bem empregado quando nós empregamos na obra do Senhor. De qualquer maneira, ele não vai ficar no nosso bolso, né? Vai ser gasto de alguma maneira. Então, vamos gastá-lo bem, né? Em reconhecimento, uma vez que é bíblico, é ensino da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe também nesse momento. Paz, irmãos, boa noite, e que o culto dos irmãos sejam mais e mais abençoado, que a vida de cada um possa prosperar. Quem souber o hino, louva comigo, e quem não souber, me ajude em oração, amém? Amém. A letra vai estar passando aí, e os irmãos podem me acompanhar.
fazer o ofertório, fiquem à vontade, tá bom? Durante esses minutinhos aí, eu vou assim que eu amém. Vamos lá, vamos fazer isso. Glória a Deus. Te amo, Senhor. Elevo os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreita lá. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que entra sobre a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vai ressoar como alto mar, justos são seus caminhos. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus que está em teu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Amém. Glória a Deus. Vamos, louvado seja sempre o nosso bom Deus. Nós estamos aqui com esse propósito de louvarmos a Deus. Só Ele é digno de ser louvado e ser adorado, né? Por isso nós louvamos e somos gratos pelo grande privilégio de podermos louvar, tendo em vista as nossas limitações, o quanto pequenos somos, e quando pensamos na grandeza do nosso Deus, na autoexistência, na soberania, às vezes ficamos a perguntar: Senhor, Tu ainda me dás a oportunidade de Te louvar? Mas Ele é um Deus misericordioso e bondoso. Tudo quanto Ele criou para o seu louvor. Tudo. Se alguém perguntar por que existe tudo isso que nós contemplamos, porque existem as vidas, né? O homem criado à imagem e semelhança do nosso Deus.
nós podemos dizer com toda certeza: tudo isso existe, tudo foi criado, porque o nosso Deus criou para o seu louvor. Ele é antes de todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Então Ele é o Criador de todas as coisas. E nós devemos agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele tem nos dado. E dizer como salmista, né? Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Salmo 84:10, né? Mais vale um dia nos teus atos do que 1000, se pensássemos até em outro lugar. Então esses momentos são momentos preciosos. E eu quero dizer que a sua vida é preciosa, né? Eu quero agradecer a Deus pela presença dos irmãos do projeto Louvar-te, né? Quero agradecer e reforçar essa saudação para que os irmãos continuem ganhando vidas, falando do amor de Deus, o plano de salvação seja essa missão que alcance mais e mais vidas. E Deus assim tem proporcionado para nós nesta noite esse grande privilégio. Nós vamos orar agradecendo pelas contribuições e vamos também pedir pelo nosso pequeno irmão Vinho, né, que vai passar por uma pequena cirurgia de oração, pelos quais temos orado, temos apresentado ao Senhor, e o Senhor Ele tem respondido, né, com o seu cuidado, com a sua providência. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não vamos esquecer nunca, irmãos, que os ouvidos do Senhor, eles não estão fechados como não pudessem nos ouvir, nem as suas mãos encolhidas como não pudessem nos salvar. Muitas vezes nossos pecados, iniquidades é que fazem, né, a separação entre nós e o nosso Deus. Está ali em Isaías 59, né? Então vamos, irmãos, confiar que Deus Ele nos ouve. São tantas orações que são feitas no mesmo momento, mas o nosso Deus Ele é ilimitado nesta parte, não dá para nós compreender. Nós precisamos ouvir um de cada vez, né, para acompanhar. Às vezes o pastor ouve um, ouve outro, e os irmãos também, para poder atender a necessidade. Mas o nosso Deus pode ter milhões orando. Ele acompanha cada oração feita com fé, com confiança, e Ele assim responde. Que Deus seja louvado por isso, irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, queremos agradecer por esse momento das contribuições. Queremos, a Deus, agradecer porque tens aberto portas de emprego, tens dado sustento, tens nos protegido dos perigos, tens nos dado vigor físico para irmos, a Deus, ao trabalho, voltarmos. Tudo, ó Deus, toda a nossa vida está inteiramente nas mãos do Senhor, que como a Tua palavra nos ensina, é em Ti que nós vivemos, nos movemos e nós existimos, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse momento. E pedimos, ó Deus, pelo nosso irmão querido, irmão Vinho, ó Deus. Cuida dele, Senhor, junto com a irmã Débora, que amanhã, ó Deus, corra tudo bem naquela pequena cirurgia de verificação, ó Deus. Nós confiamos que em nome de Jesus, ó Deus, que tudo que precisar ser religado, restaurado, ó Deus, nós confiamos que isso será feito em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela melhora do nosso irmão, ou do nosso amigo Walter, ó Deus. Continue a cuidar daquela vida, para que seja completamente restaurada, Senhor. Ó Deus, outros pedidos que temos apresentado, nós, ó Deus, continuamos a colocar diante do altar do Senhor, para que o Senhor possa atender conforme a vontade, Senhor. Continue nos abençoando, ó Deus, nessa noite de louvor, que nós, ó Deus, aqui estamos para louvar, engrandecer e exaltar somente a Ti, Senhor. Conduz-nos, ó Deus, continua nos conduzindo com o Espírito Santo, e assim, ó Deus, nós oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo 51. Vou pedir para que os irmãos acendam essas luzes daqui. Eu ia falar lá de baixo, mas podemos falar daqui depois, na hora do louvor, os irmãos podem tirar com facilidade aqui, né? Então, abra a sua Bíblia no Salmo 51.
pode acompanhar assentado mesmo. Vou ler aqui nessa minha versão, não vou ler todo o Salmo, vou ler apenas 16 e 17. Mas antes da leitura, nós vamos fazer algo que Deus, assim, sabe, às vezes Deus coloca assim algo tão rápido no nosso coração, e Deus estava assim passando, olha, vai parecer simples, mas deixa comigo que eu vou colocando a lição disso. Eu tenho uma pequena ilustração rápida, bem simples, né? E para isso eu queria pedir a ajuda da minha esposa, a irmã Elza, para vir aqui na frente. Pode ficar aqui, ó. Pegando de surpresa ela, para essa pequena ilustração, que tem a ver com a mensagem. E os irmãos terão uma opinião que não precisam expressar. Depois eu vou pegar a opinião dela, tá? E é a opinião que normalmente todos nós temos, mas serve de ilustração. Se os irmãos fossem escolher, qual o pacote que os irmãos escolheriam? Se alguém dissesse assim, ó, tenho aqui 2 pacotes, você pode levar qualquer um deles. Qual os irmãos escolheriam normalmente? Pense, né? Pense e responde no seu coração. E aí agora eu falo para ela, qual que você escolhe desses 2 aí, ó? Normalmente, que nós somos levados, né? De momento, né? É o mais apresentável, né? Certo. E o conteúdo é muito importante, né? O conteúdo. Independente de como o pacote se apresenta, mas o conteúdo é muito importante. Então, eu vou pedir para a irmã Elza, ela escolheu esse, que normalmente nós escolhemos, que está mais bonito, né? Nós embrulhamos esse muito rápido, e ela vai abrir. Eu até nem pus uma presilha assim para facilitar. Ela vai abrir e vai mostrar o que tem dentro. Pode abrir totalmente. Veja o que tem aí. Não tem nada, né? Agora você vai abrir a outra embalagem, o outro pacote. Pode abrir até chegar no conteúdo. Aí você mostrar. Pode mostrar bem alto. Aí, tá vendo? Esse aí vai ficar para você de presente, tá? Vai ficar para você. Obrigado, você pode sentar. Irmãos, essa lição é para todos nós. Muitas vezes é comum nós nos deixamos levar pela aparência. O nosso Deus, Ele quer saber o que está no interior do nosso coração. Quando foi para separar um homem, para colocar um rei sobre Israel, que Samuel foi destinado para ir para a casa de Jessé, pensava que seria um deles. E naquele texto nós vemos bem claro que Deus não olha para a aparência, Ele olha para o coração. O Salmo 51, ele nos leva a um quebrantamento, como Davi foi levado a um quebrantamento depois daquela grande falha que cometeu. E o que Deus está olhando, e sempre tem olhado, e eu tenho certeza que Ele sempre continuará olhando, é o nosso interior. Muitas vezes há pessoas que se apresentam tão bem, tão admiráveis, né? Tão marcantes. Muitas vezes o seu coração pode estar distante de Deus. E outra pessoa que às vezes se apresente simples, como esse embrulho aqui, que pareceu tão simples, que a princípio seria até desprezado, era ele que tinha o conteúdo, não era o outro. Então essa é uma grande lição para as nossas vidas, irmãos. Podemos nos apresentar bonito, como aquele presente bem embrulhadinho, mas com conteúdo. Esse é o principal. Jamais pensar que é a parte externa que vai
contar mais, é a parte interna. Nós realmente arrependidos, consagrados, quebrantados diante do Senhor. E assim Ele vai fazer uma grande obra. Louvado seja o nosso Deus por isso, irmãos. Irmãos, eu quero trazer para os irmãos 2 desses versos aqui do Salmo 51, que é o 16 e o 17. Podem acompanhar e assentados. Diz assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. O sacrifício que agrada ao Senhor é o coração quebrantado, é o coração arrependido, é o reconhecimento, irmãos, da grandiosidade do nosso Deus, de quanto pequenos somos, de quanto necessitamos de sermos restaurados pelo nosso Deus, muitas vezes refeitos, porque às vezes nos encontramos como um vaso quebrado, por tantos momentos que às vezes não vigiamos, não cuidamos e nos quebramos. E o Senhor, Ele restaura, Ele quer restaurar as nossas vidas. O que agrada ao Senhor se refere mais ao estado e condição do nosso coração, conforme esse verso 17, do que simplesmente ações, sacrifícios e holocaustos que não seriam o fruto desse estado. Então, tudo que nós apresentamos ao Senhor é algo que nós entendemos que deveria agradar ao Senhor, precisa antes ser fruto do nosso estado transformado, do nosso estado interior. Quando nós oramos, quando nós cantamos, quando fazemos qualquer coisa para o Senhor, qualquer ação em termos de adoração, deve partir de um coração transformado, de um conteúdo que venha agradar ao Senhor, porque Ele olha para o profundo do nosso coração. Irmãos, sacrifícios, quando nós pensamos, esse texto nos faz pensar em sacrifício, oferta alçada, holocausto, é uma prática comum do povo de Israel. Sacrifício e imolação de uma vítima, entrega depois ofertada, poderia ser animal, poderia ser alguma coisa. Oferta alçada é uma oferta voluntária. Holocausto, os sacerdotes faziam 2 vezes por dia, e as pessoas também podiam fazer dessa forma, oferta queimada. Mas é interessante que ele deveria ser oferecido por inteiro e queimado por inteiro, para representar o que o Senhor esperava daquele holocausto, daquele sacrifício, naquele momento. E aí isso traz, irmãos, um entendimento para o que Cristo fez por nós ali na cruz. Ele se ofereceu completo, não foi em partes. Toda a sua vida, Ele por inteiro, Ele foi oferecido ali na cruz e tomou o nosso lugar ali na cruz, pagando alto preço para que pudéssemos ser absolvidos da condenação eterna. Além dos sacrifícios, além dos holocaustos, além dessas ofertas, a oferta alçada, haviam também as festas e luas novas, que durante 7 dias aconteciam. Elas começavam no pôr do sol da sexta-feira e atravessavam a nova semana e até o anoitecer do sábado, findando aquela outra semana. Então todas essas cerimônias eram levadas muito a sério. E o que eu chamo a atenção, irmãos, às vezes há tantas coisas costumeiras, às vezes há tantas coisas que nós fazemos tradicionalmente. Ele não quer que seja apenas a prática, Ele quer que seja no profundo do nosso coração. E quantas vezes o povo, eles valorizavam o sacrifício, o holocausto, a oferta, as festas de lua nova, outras festas, mas como uma tradição, um costume. Isso não impressionava o Senhor, porque chega um momento que Ele dizia: já estou cansado de tantos sacrifícios, de tantas ações que elas não procedem do profundo do coração de vocês. É apenas um costume, é uma prática, é algo que vocês acostumaram.
que são praticadas tradicionalmente, como se elas fossem mecânicas. O nosso Deus, Ele quer algo do profundo do nosso coração, com muita espontaneidade, com muito amor. Às vezes, irmãos, fazemos e nos empenhamos com muito o Consolador para estar sempre convosco. Ele não vai fazer de uma maneira forçada, sem que houvesse uma abertura, uma decisão da nossa parte, a abertura do nosso coração, para que Ele possa operar essa restauração, para que Ele possa começar a operar essa nova vida, essa restauração na nossa vida. Nós precisamos e nos cabe a nós. No verso 5, irmãos, a causa de cair não está fora de nós, e sim dentro de nós. Porque no verso 5, irmãos, aqui o salmista diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece que algo aconteceu ali no passado, que interferiu ou construiu a sua primeira essência. Todos nós nascemos sob o estado de pecadores perdidos, com natureza pecaminosa. Por um homem entrou o pecado no mundo. Lá nos traz Romanos. Por causa desse pecado, a morte. Então nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, com a tendência muitas vezes de buscar as coisas da carne, não as coisas de Deus. E por isso, irmãos, ele reconhece que se naquele momento ele se perde naquela tentação do Betseba, não quer dizer que, olha, era uma mulher que muito tentadora, não dava para resistir. Eu estava omisso uma tarde, eu estava muito carente, né? Não, ele não joga. Nós não podemos, irmãos, apresentar desculpas quando nós caímos, quando nós desobedecemos, quando nós falhamos. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa natureza pecaminosa nos leva à queda quando nós não vigiamos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, irmãos. Não é para dar desculpa para ninguém, é para mostrar a realidade, irmãos. Que nós somos propensos a isso, temos natureza pecaminosa. Claro que quando nós somos alcançados por essa transformação em Jesus Cristo, nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos novas criaturas, que aquele que é alcançado por Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, elas se fizeram todas novas. Nós sabemos que a grande diferença é que nós não temos mais o prazer no pecado, a alegria no pecado. Cada vez que nós caímos, como Pedro, depois de negar, que se afastou e chorou amargamente, nós sentimos o peso do pecado, porque isso não faz parte mais da nossa natureza. Nós entendemos que certas coisas não devem ser feitas, não devem ser praticadas, certos comportamentos não são mais para nós. Essa é a grande diferença, nos incomoda, que o Espírito Santo, ele habita nos nossos corpos, e dessa maneira, irmãos, também incomodou a Davi, que ele sentia a falta da alegria de estar na presença do Senhor. Ele até suplicava: não tire de mim o teu espírito. Irmãos, tudo isso acontece, mas nós precisamos entender, irmãos, que isso está na nossa natureza, quando nós nascemos já com essa natureza, sob esse estado de pecadores perdidos, e nós temos que vigiar constantemente, irmãos. Isso só vai acabar quando nós fecharmos os olhos para esta vida, ou no grande dia do arrebatamento. Aí vamos deixar de ter essa natureza pecaminosa. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, vamos constantemente vigiar e cuidar, irmãos. Irmãos, outro reconhecimento, o desejo e a importância de alcançar um estado restaurado, os versos 6 e 9 nos leva a esse entendimento da importância de alcançar, de buscarmos esse estado restaurado, irmãos. Quem é que se sente bem, irmãos? Quando ele percebe que ele está frio, que ele está distante do Senhor, quem é que se sente bem? Não se sente bem, é como o filho pródigo, né? Quando ele saiu da sua casa, ele começou a passar necessidade, dificuldade, era desprezado, humilhado, né? E ele começou a pensar: lá na casa do meu pai, até os empregados têm o pão todo dia, eu estou padecendo necessidade. Irmãos, uma vez que nós temos uma experiência com Cristo, uma experiência com essa nova vida em Cristo, se houver um afastamento, um esfriamento,
uma apostasia, nós não vamos nos sentir bem, irmãos. Isso é o esperado, essa é a realidade. E nós trabalhamos para voltar. A importância de um coração puro, espiritualmente, e um espírito inabalável. Nós temos que buscar, irmãos, essa fortaleza. É aquela armadura que é disponibilizada para nós lá em Efésios capítulo 6, né? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, as hostes espirituais da maldade, as hostes espirituais da maldade. E ali tem, irmãos, tudo que pertence à armadura, que é a leitura da sua palavra, a espada, a oração, é nós vivermos conforme o evangelho que nos alcançou, irmãos, é a fé. Nós precisamos disso, irmãos, para que estejamos firmes, estejamos como um soldado que fica em pé, embora ele é atacado. E muitas vezes, irmãos, nós somos atacados. E quanto mais, irmãos, representarmos um perigo para o inimigo, porque nós queremos nos dedicar para o Senhor, mais ele nos ataca, mais ele investe, irmãos. Porque ele sabe que derrubando aquele que representa, que tem uma representatividade, que quer levar a sério a vida cristã, que quer produzir, derrubando aquele, ele vai saber que vai desanimar um grupo grande que tinha aquela pessoa como uma referência. Por isso, irmãos, não vamos estranhar quando somos perseguidos, maltratados, ignorados, humilhados, porque nós queremos fazer a obra do Senhor, mas o inimigo está trabalhando contra para nos derrubar, para nos desanimar, para que nós não façamos. Como Neemias, quando ele foi incumbido da reconstrução dos muros, ele foi atacado, irmãos, ele foi machucado, ele foi até dito que ele era um impostor, que ele queria murar ali tudo, né, e fechar para estar contra o rei, para ter ali uma comunidade só dele. Mas ele conseguiu a reconstrução dos muros em 52 dias. Nós precisamos entender isso, irmãos. Irmãos, a importância da presença de Deus nos trazendo verdadeira alegria. Como eu falei, irmãos, a verdadeira alegria não é a ausência de problemas, de dificuldades, a ausência de sofrimentos. É quando você tem tudo isso, você tem a enfermidade, você tem muitas vezes o desemprego, a falta do dinheiro, a perseguição, mas você tem aquela firmeza em Deus, sabe que Ele está com você. É só um período que Ele está permitindo, como no caso de Jó, que foi tirado todos os seus bens, os seus filhos também. E a sua esposa me disse: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Irmãos, que situação difícil para ele, mas ele tinha o reconhecimento, a paz e a integridade da comunhão com Deus. É isso que Deus quer nos proporcionar, irmãos. Diante dos problemas, das dificuldades, Ele quer nos deixar preparados para continuarmos firmes, continuarmos avançando. É o versículo que nós lemos hoje à tarde, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, verso 58, irmãos. Em outros empreendimentos, às vezes a gente começa alguma coisa, não dá certo, a gente desanima e realmente começou errado. Mas, irmãos, na obra do Senhor, Ele só quer seriedade. Ele só quer o coração envolvido. Ele só quer que nós nos empenhemos o máximo. E é Ele que vai realizar através de cada um de nós, irmãos. Reconheçamos isso, irmãos. Por isso que vale, irmãos. Não se sinta nunca pequeno, nunca se sinta diminuído, nunca se sinta sem valor, não. Quando há aquele ensino na palavra do Senhor, que nós somos os membros, né, do corpo de Cristo, que o olho não pode dizer à mão que não precisa dele, ou o pé dizer para o olho que não precisa, sabe? Todos são honrados, todos são valorizados, irmãos. Isso que é importante, irmãos, saber que o nosso Deus, Ele valoriza cada um de nós. Às vezes aquele irmão que não pegou nenhum cargo, está lá no fundo, está orando, graças à oração dele, o trabalho está fluindo. É importante isso, irmãos. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele vai distribuindo segundo o seu querer, o que Ele quer que nós façamos. Irmãos, temos como testemunhar aos outros, quando nós trabalhamos essas questões internas que muitas vezes nos afligem, né? Davi, ele reconhecia que
tinha pecados de sangue, né? Tinha sido violento muitas vezes, mas ele queria consertar isso também. Às vezes, irmãos, na nossa vida há questões, há mágoas, há tristezas, há fatos não perdoados, há questões não trabalhadas. Isso daí, irmãos, se nós não trabalharmos, isso vai dificultar a nossa caminhada. E o nosso Deus, Ele quer que nós, em algum momento, que nós façamos isto. Senhor, todo o passado vai ficar no esquecimento. Se tem alguma pessoa para perdoar, eu quero perdoar. Se tem algo para eu restaurar, eu quero restaurar. Tem algo para eu pagar, fiquei devendo, então eu quero vida nova daqui para frente. Eu não quero mais ficar embaraçado nessas coisas. E muitas vezes, irmãos, há muito sofrimento com essas questões que ficam lá do passado, que alguém me ofendeu, que alguém me entristeceu, que alguém devia e não pagou. E fica assim, irmãos, nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhar para frente, irmãos. E Davi aqui nesta oração, ele estava pronto para isso mesmo, irmão. É deixar todo aquele passado, começar essa vida nova, essa vida de restauração, irmãos. E assim, irmãos, estamos quase caminhando aqui para o final, versos 15 a 17, nós vemos aqui uma grande lição, conforme já lemos, né? Diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, senão pelo contrário, eu tos daria. Não te agradas de holocaustos, sacrifício agradável a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus, que nós assim reconheçamos, irmãos. É o coração sincero, quebrantado, arrependido. É isso que Deus quer. É essa prontidão e essa condição de cada um de nós. Depois, irmãos, tudo, conforme os versos 18 e 19, tudo vai sendo restaurado e tudo vai alcançar significado na nossa vida. Porque os irmãos já não encontraram pessoas assim? Ou às vezes você já teve uma experiência? Chega um momento que você começa a perguntar assim: qual é o significado da minha vida? Qual é a resposta, né? Qual é o porquê de tantas coisas? Então precisa ser consertado muitas coisas na vida espiritual para que você entenda, né, o significado para prosseguir. E aqui os versos 18 e 19, aqui os versos finais, né, que nós destacamos, os versos 18 e 19, depois de tudo restaurado, é que tudo passa a ter significado. Aí nós vemos o porquê. Senão fica com aquela, como se fosse obscuro, é algo tampando a nossa visão da compreensão. Deus quer tirar esta venda, e Deus quer mostrar para nós tudo o que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. E assim nós terminamos esta mensagem. Eu gostaria de orar, e aí a equipe terá a oportunidade para fazer aqui o pós-lúdio, tá? Nós vamos orar. Eu vou pedir aos irmãos que puderem, nós vamos ficar em pé, nós vamos terminar essa parte com a oração. Ah, sim, tem o aviso que você falou de sábado, né? Pode dar o seu aviso. E aí nós já aproveitamos o departamento masculino para estar presente também, né? Que nós geralmente trazemos as filhas, né? A esposa, aí os homens já vêm e tem a sua reunião também, sábado próximo, que é o dia 1º, às 15 horas. E nós estamos nos aproximando do dia da eleição. Há uma responsabilidade muito grande, orar pelas nossas autoridades, orar por esse dia, buscar no Senhor toda orientação em quem votar, tá? É algo que está em nossas mãos. Vamos orar. E também não vamos esquecer, quando terminar, os irmãos descem e temos a cantina ali para os irmãos participarem, tá? Estamos nessa campanha aí e é necessário que os irmãos participem. Também é um momento de confraternização. Ó Deus bendito e eterno, nós somos gratos, porque o teu grande amor e misericórdia tem nos alcançado. E muitas vezes, quando nós nos encontramos, como Davi, ferido, machucado, entristecido, e buscando a restauração no Senhor,
Quero, ó Deus, pedir que muitas vezes nos encontramos também numa situação assim, numa situação tão parecida, numa condição tão igual, e nós queremos ser restaurados, refeitos pelo Senhor, reanimados, fortalecidos, para nós continuarmos, Senhor. Ó Deus, nós queremos agradecer mais uma vez pelos teus servos aqui, ó Deus, juntamente conosco, do projeto Louvar-te. Continue, ó Deus, a abençoar, a realizar, ó Deus, a tua obra, a missão que tens colocado, ó Deus, sobre a vida de cada um deles, que vidas sejam alcançadas, restauradas e fortalecidas. Nós assim, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então os irmãos podem vir fazer a parte do pós-lúdio. Som. Ei. Ei, som. Ei, som. Amém, irmãos? 1, 2. Louvado seja Deus por todas as coisas. Nós agradecemos por essa rica oportunidade de estar aqui para bendizer o nome do Senhor. Amém? Eu vindo para cá, eu comecei a falar com o Senhor sobre as coisas, né? Como são engraçadas. Estamos aqui, nós não nos conhecemos muito pouco, assim, só de visão, mas o Senhor conhece nossos corações. E o que te trouxe aqui, o que me trouxe aqui, foi a graça dele, foi o amor dele. Então, que quando você sai dessa igreja, saia com esse pensamento, com a graça e com o amor de Jesus. Amém. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Então, Deus quer tratar a caminhada, o dia a dia, né? E eu falei, Senhor, obrigado por poder ir ver um povo lindo, onde estarei juntos com Ele na glória, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Amém. Agradeço muito e que Deus seja louvado neste lugar sempre. Amém? Vamos louvar? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. É tudo para a glória do Senhor, papai. Santo é teu nome. Aleluia. Eu estou arrependido. Eu estou com dor no peito. Eu preciso só voltar pro seu amor e declarar o amor de Cristo. Eu não mais confio em homens. Eu firmo minha vida pela fé. Eu não deixo o pecado dominar. E vou viver somente em Cristo. O ego queria dominar, mas a glória, amor de Deus em mim está. O medo de novamente errar já passou. Cristo, voltei na sua casa, firmar os seus pés, viver na tua glória e caminhar junto contigo. Na sua casa, firmar os meus pés, viver na tua glória, caminhar junto contigo. Queria dominar, mas a glória de Deus em mim está. O medo de novamente errar já passou. O ego que voltei. O ego queria dominar, mas a glória de Deus em mim está. O medo de novamente errar já passou. Assim.
firmar os meus pés, viver na tua glória e caminhar junto contigo. Viver na tua casa, firmar os meus pés, viver na tua glória. Bora, 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 bora. E caminhar junto contigo. O ego queria dominar, mas a glória de Deus em mim está. O medo de novamente errar já passou. Cristo voltei na sua casa, firmar os meus pés, viver na tua glória, caminhar junto contigo. Viver na sua casa, firmar os meus pés, viver na tua glória, caminhar junto contigo. Amém, irmãos? É um prazer essa música que nós cantamos agora, se chama O Ego, que numa das tardes, numa das minhas reflexões com violão, Deus me deu, né, a oportunidade de compor esse louvor, e hoje ela já está tocando em todas as plataformas digitais, mundo afora, Brasil inteiro, tudo para que Ele cresça e nós diminuímos sempre, amém? Vamos cantar um louvor chamado Que Ruge o Leão. Amém? Aleluia! Leão, tribo de Judá. É esse que nós servimos. Aleluia! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Então declare: que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Bora louvar! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e a terra
também faz parte do nosso projeto, que foi baseado em Gálatas 5, falando dos frutos do Espírito. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito é gozo e paz. O fruto do Espírito é benignidade, longanimidade, bondade e fé, temperança e mansidão. Mas o fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é fidelidade, amabilidade, paciência, domínio próprio coração. Agora a igreja não vai conseguir ficar parada. Eu quero palma, 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 palma. Viver, palma, palma. Louvar, pedir, descansar. Quero estar, quero estar. Palma, 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 palma. Palma, palma. E eu sou instrumento vivo do seu louvor, do seu louvor, do seu louvor. Baixinho, 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 baixinho. Palma, 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 palma. Porque palma, 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 eu quero, eu quero, eu quero. Quero estar, quero ser, vou viver, vou amar. E palma, 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 presença, quero estar, quero ser, vou viver, vou amar, louvar, pedir, eu sou, instrumento vivo do seu louvor, do seu louvor, do seu louvor, do seu louvor. Canta pra ele, palma, 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 ei, palma, 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 palma pra Jesus. Glória! Quero estar, quero ser, vou viver, vou amar, louvar, pedir, só presença, e eu sou, e tu. Louvar, pedir, sua presença. Eu sou,
a gente vem aqui se despedindo, cantando nosso último louvor e agradecendo a oportunidade de louvar com os irmãos. Eu creio que isso aqui é, como eu costumo falar, às vezes é um ensaio porque está vindo lá na glória, amém? Então vamos ensaiar bem bonito aqui, para quando chegarmos lá, louvarmos e adorar eternamente o nosso Pai. Amém? Ah, tio! Já sabe, né, papai? Tá ligado, né, povo? É o projeto Louvarte, vai! Nunca jogue pela capa, Cristo está por trás. 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 Não adianta estar em sapato, nem Bíblia debaixo do braço. O que importa é sua presença, que você seja luz, que você seja luz. Deus está preocupado com seu coração, com sua vida. Bora! Leve sempre a palavra. Não importa se é de terno ou boné, se vai de carro, de busão ou a pé. Que você seja luz, que você seja luz. Que pela capa Cristo está por trás. Nunca jogue pela capa, Cristo está por trás. Nunca jogue pela capa, Cristo está por trás. Nunca jogue pela capa, Cristo está por trás. Não adianta ter sapato, nem Bíblia debaixo do braço. O que importa é a sua presença, que você seja luz, que você seja luz. Deus está preocupado com seu coração, com sua vida. Pregue sempre a palavra. E não importa se é de terno ou boné, se vai de carro, de busão ou a pé, que você seja luz. Nunca jogue pela capa, Cristo está por trás. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana. Deus abençoe.